Prontinho, meus amores, essa é a lista de materiais que a gente vai estar utilizando para nós estar fazendo aqui a nossa almofada, tá? Conjunto com a nossa manta de cama, tá bem? Então, eu vou estar usando aqui o mesmo fio, tá? Que é I Love This Yarn, eu amo esse fio, tá? Gente, é como eu falei, marca de fio e o texto do fio, vocês vão utilizar o que vocês conhecem. Eu vou estar utilizando esse lã aqui, tá? Acrílica. Vocês podem trabalhar com lã que vocês preferem aí. Porque aqui pra mim, os nomes ficam meio difícil, então pra vocês acharem, só se for na internet, então eu prefiro que vocês vão aí no ponto de venda de vocês e escolham a lã da preferência de vocês, tá bem, gente? Caso contrário, vocês podem estar usando barbante. Se for fazer capa de almofada normal, vocês podem estar utilizando barbante ou qualquer outro fio que vocês é acostumado a trabalhar. Então, é por isso que eu não vou dar muita atenção aqui sobre o negócio do fio, tá? E aqui ele é número 4, tá? 100% acrílica, que pede para trabalhar com agulha 0,5 milímetro, 5 milímetro, tá? Número 7, que quer dizer que o Texas nosso aqui é 199 gramas. Em inglês ele tem 355 yard. Em português ele tem 325 metros, tá bom? Então, vocês escolhem aí o fio da preferência de vocês. O meu aqui é branco, número 10, tá bem? Vou estar usando aqui uma agulha 2,75, porque o meu ponto já é folgado, então eu quero ele mais apertadinho. Vou estar utilizando aqui também para estar adicionando as minhas miçangas, caso vocês não queiram, ficar à vontade, a 75 milímetros, a agulha de tapeceiro, cortador, alguns marcador e cola fria, tá? Vou estar usando algumas miçangas, tá? Só tenho um aqui na minha mão, porque, ó, eu tenho uma latinha aqui cheinha, então eu só venho aqui e pego as miçangas que eu quero. Eu já não lembro mais da numeração delas, porque são várias cores, que eu comprei uns pacotinhos na fábrica, com várias cores, que nem vocês estão vendo aí. Então, vocês escolhem aí o da preferência de vocês e fica à vontade para estar trabalhando aí com os materiais que vocês têm aí próximo a vocês, tá bem? Então, é isso. Vamos lá para o nosso passo a passo de hoje. Então, vamos dar início aqui. Eu vou dar uma laçadinha aqui, tá? Fazer um elozinho mágico. Quem não sabe fazer esse elozinho mágico pode estar trabalhando aí 5 a 8 correntinhas. Trabalho 3 correntes, venho no mesmo espaço e vou trabalhar mais 2 pontos altos. 1 e 2, tá? Vou trabalhar aqui 2 correntes, 1, 2, no mesmo espaço. Vou trabalhar mais 3 pontos altos. 1 e 2. E 3. Pronto. 2 correntinhas. Volto no mesmo e trabalho mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. 2 laçadinhas, 2 correntinhas, venho no mesmo lugar e vou repetir mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 4 bloquinhos de 3 pontos altos. Vou puxar aqui meu fio, ó. Vou trabalhar 2 correntinhas. Venho na primeira correntinha aqui, a primeira, segunda, na terceira e prendo com ponto baixíssimo. Tá vendo? Então, eu já tenho aqui um lequinho já com 4 bicos. Vou caminhar até em cima do meu leque aqui, com 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Aqui dentro eu trabalho o próximo. Sobo 2, 3 correntinhas e aqui no mesmo espaço eu trabalho mais 2 pontos altos. 1 e 2. 2 correntes de separação no mesmo espaço, eu trabalho mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma corrente de separação, vou no próximo intervalo, no leque, e trabalho 1 ponto alto, 2 pontos altos e 3 pontos altos. Desta forma.
2 correntes de separação no mesmo espaço, eu trabalho mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma corrente de separação, vou pro próximo e vou repetir a mesma coisa. 1, 2 e 3. 2 correntinhas no mesmo espaço, mais 3 pontos altos. Então, eu vou acabar de completar aqui o meu e já volto. Prontinho, trabalhei. Cheguei aqui, ó, trabalhei minha última correntinha. Vou vir na terceira correntinha e vou prender com ponto baixíssimo. Ó, já tenho aqui o meu squarezinho. Vou caminhar com ponto baixíssimo por os pontos que eu tenho em cima do meu leque. Vou dentro do meu espaço e vou trabalhar um ponto baixíssimo. Subo 3 correntes e vou repetir meu leque novamente. 3 pontos altos, aqui. 2 correntes no mesmo espaço, mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma corrente de separação, quem quiser pode estar trabalhando 2. Eu vou no próximo intervalo de uma correntinha e trabalho 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma corrente de separação, vou no próximo intervalo, que é meu leque, e vou repetir meu leque. Bom, gente, aqui agora não é difícil, é só isso agora, tá? Só repetição. Aqui leque é leque sobre leque e é só continuar. A cada carreira vocês vão estar aumentando aí, tá? Um blocozinho de 3. Na próxima carreira vocês vão estar com 2 blocozinho de 3, na próxima vocês vão estar com 4 e assim vocês vai seguindo, tá? Até vocês atingir o comprimento que vocês querem aí para a peça de vocês. Assim que vocês medir aí na capa de almofada de vocês, tá? Vocês podem estar parando. Então, eu vou trabalhar minhas carreiras aqui, tá? E já volto com vocês. Provavelmente eu vou estar trabalhando 23, porque eu preciso dela ímpar, tá bom? Então, vocês já seguem aí, tá bom, gente? Vocês trabalham 23. Se der par, vocês adicionam mais um ou diminuem, tá bem? Então, é isso. Vamos lá que já já eu volto com vocês para continuar a nossa peça. Prontinho, meus amores. Trabalhei aqui a quantidade de carreira que eu precisava para minha peça. Eu trabalhei 23 carreiras, iniciando aqui com a primeira, tá? Contando com a primeira rodelinha que a gente tem aqui. Trabalhei 23 carreiras, porque eu deixei ímpar, porque a gente vai contar aqui, ó, 10 para cada lado. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lequezinho. E bem no meio aqui, ó, do 11º, eu tenho um marcadorzinho aqui, tá? Que eu vou estar trabalhando aqui nesse ponto do meio aqui, tá? Ó. Então, agora vamos lá. Vocês vão fazer aí na carreira de vocês. Se vocês quiserem fazer igualzinho a mim, vocês vão trabalhar em carreiras número ímpar. Se vocês terminar em 14, vocês arredondam para 13. Se terminar aí oh, meu Deus do céu. Gente do céu, tô perdidinha. Se terminar em par, gente, vocês vão arredondar para ímpar, tá? O importante é que tem que estar ímpar. Aqui os números da minha cabeça estão fugindo agora. Já é tarde da noite e eu tô com sono. Então, cheguei aqui, eu aprendi na minha terceira corrente. Agora eu trabalho aqui, ó, uma correntinha de separação. No mesmo espaço, eu trabalho mais um ponto baixo, que é pra mim chegar aqui no meu marcador. Cadê? Não tem nenhum marcadorzinho aqui? Tem, ó. Vou botar aqui um marcadorzinho, tá? Ó, bem aqui no primeiro ponto que eu trabalhei, porque vai ser aqui que eu vou finalizar minha carreira. E agora eu vou pro próximo aqui, ó, e trabalho um ponto baixo. Vou pro próximo e trabalho um ponto baixo. Vou pra dentro do espaço e trabalho um ponto baixo. Vou subir 1, 2, 3 correntinhas. E aqui eu vou repetir meu leque. Vou trabalhar 3 pontos altos. 2 pontos altos aqui dentro. 2 correntes, tá? Deixa eu ver. 2 correntes e no mesmo espaço eu trabalho mais 3 pontos altos. Vou repetir meu leque aqui.
Agora, eu vou seguir trabalhando pontos baixos. Vou aqui no primeiro, porque aqui tem o primeiro ponto, ó, e vou trabalhar um ponto baixo. Vou pro próximo, um ponto baixo. Vou pro próximo, um ponto baixo. Dentro do espaço, um ponto baixo. Dentro do ponto, um ponto baixo. E agora eu vou seguir dessa forma, para cada ponto, um ponto baixo. Dentro do espaço, um ponto baixo. No primeiro ponto, um ponto baixo. Vou seguir dessa forma com ponto baixo até onde eu tenho o meu marcador aqui e já volto com vocês. Prontinho, meus amores, ó, trabalhei pontos baixos até cheguei aqui aonde eu tenho o meu marcador. Agora eu vou tirar aqui meu marcador, ó. Aqui eu vou dar uma laçada, vou no primeiro ponto aqui por baixo e vou fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Desta forma. Vou trabalhar 1, 2, 3 correntinhas, vou no mesmo espaço aqui, trabalho um picô. Agora, eu dou mais uma laçada e vou aqui, ó, vou pular esse ponto do meio, vou no último e vou repetir. Tá? 1, 2, opa, e 3. Ó. Então, aqui eu tenho um lequezinho, tá? Separado por um picôzinho, ó. E agora, eu venho aqui no meu espaço, trabalho um ponto baixo e para cada ponto baixo, ponto alto, eu vou trabalhar um ponto baixo, ó. Quando eu chegar lá no meu espaço aqui de um leque, eu vou trabalhar com pontos baixos. Chegando aqui, eu vou repetir o meu leque, mas sem o picô. Vou trabalhar somente o leque do mesmo jeito que a gente iniciou. Vou trabalhar dessa forma aqui, ó, por todos os meus lados, tá, ó. Aqui onde eu tenho meu marcador, vou fazer outro. Aqui do outro lado, eu vou fazer outro. E aqui eu vou fazer outro, mais 3 lequezinhos desse aqui que a gente acabou de trabalhar, ó. Tá bem? Então, eu vou trabalhar toda essa volta e já volto com vocês. Prontinho, pessoal. Trabalhei aqui, ó, todos os meus bicos, tá? E cheguei aqui novamente no finalzinho, trabalhei meu último ponto baixo, vou aqui dentro, trabalho meu último, tiro o meu marcadorzinho, que foi aonde eu iniciei, vou vir dentro dele e vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Trabalho mais uma, puxo bem e corto aqui o meu fio, tá? Vou cortar um pouquinho maior, porque eu vou arrematar ele depois aí por dentro de alguns espaços. Prontinho, ó, tá? Depois eu vou só costurar ele aqui entre alguns pontos para sumir ele aqui daqui. Prontinho. Agora, vocês vão pegar aí a almofada de vocês. Eu vou pegar aqui a minha e já volto. Vou virar aqui o meu tapete pro lado do avesso, que tá aqui onde eu iniciei. Vou colocar a minha peça aqui no meio, tá? Ó. Só que eu vou colocar ela assim, tá? Em triângulo. Vou puxar aqui, ó, uma ponta. Vou puxar outra ponta aqui, ó, dos bicos normal. Ó. Vou colocar um marcadorzinho aqui, outro aqui. Vou pegar outra ponta e a outra ponta aqui. Também vou fazer isso. Então, aqui já tá bom pra minha almofada, né? Tá bem, vou tirar ela aqui, ó, meus marcadores, e vamos agora dar início ao nosso passo a passo. Vou trazer aqui, ó, minhas pontas, as 4 pontas normal. Vou unir elas aqui de volta, ó. Bico com bico. Vou colocar outro aqui também, bico com bico. Desta forma, ó. E ficou assim, ó, meia quadrada, tá, ó. Ela tá quadrada. Se vocês verem, o biquinho que a gente fez ficou aqui nessa ponta, ó. Aonde a gente vai fazer uma costura. Ficou aqui na outra ponta e o outro bico também. Os 4 bicos. O que que eu vou fazer aqui? Vou contar, ó. Vou unir ela bem aqui, uma na outra. Então, aqui eu tenho um quadradinho aqui do outro lado também. Fora do bico, ó. Vou contar aqui, ó. 1, pegando dos dois lados. 2, 3. Aqui no quarto, ó. Vou unir eles dois e vou colocar o meu marcador aqui. Cadê meu marcador? Vou colocar o meu marcadorzinho aqui, nele, ó. Vou fazer isso em todas as pontas.
Tá bem, ó? Prontinho. O que que eu vou fazer? Vou pegar meu fio novamente. Deixa eu pegar aqui a pontinha do meu fio, cadê? Aonde eu coloquei, aqui está. Cadê o nó aqui na ponta? Deixa eu desatar esse nozinho aqui. Pronto, opa, deu nó. E vou colocar ele aqui, ó, gente, ó. Aqui no primeiro ponto baixo que eu tenho aqui, ó, do lequezinho, ó. E vou aqui também do outro lado, no primeiro. Vou puxar meu fio, ó. Vou dar um nozinho aqui. Dessa forma. Vou deixar o fio maior pra mim fazer uma costura depois, ó. Prontinho. Dei aqui o nozinho, ó. Agora, eu vou fazer uma costura, tá, gente, ó? Dessa forma, vou unir aqui, vou puxar meu fio lá de dentro pra fora, aqui, ó, no mesmo espaço onde eu amarrei, puxo ele pra fora. Agora, eu vou pegar ponto sobre ponto, ó, e vou trabalhar pontos baixos. Vou no próximo, pego lá do outro lado, ó, e trabalho um ponto baixo. Venho do lado de cá, pego outro ponto e trabalho um ponto baixo. Ó. Venho aqui no próximo, vou do outro lado e trabalho um ponto baixo. Vou trabalhar dessa forma até eu chegar aqui no meu marcador e já volto com vocês. Prontinho, meus amores, ó, trabalhei aqui, ó, todo o meu percursozinho aqui, ó, com meus pontos baixos. Cheguei aqui no finalzinho, tirei meu marcador e trabalhei aqui. Agora eu vou subir aqui 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou virar aqui a minha peça, por sinal já tá bem grandinha e pesada, ó. Vou virar ela, venho na primeira correntinha que eu tenho e trabalho um ponto baixo. No mesmo espaço aqui, eu trabalho um ponto baixíssimo. Opa, um ponto baixo, normal, tá, gente? Me desculpa. Trabalho um ponto baixo, normal. Agora, eu vou pro próximo ponto, eu trabalho um ponto baixíssimo, 1. Vou pro próximo e trabalho um ponto baixíssimo, 2. Vou pro próximo e trabalho um ponto baixíssimo, 3. Vou subir novamente, 1, 2, 3 correntinhas, 4 correntes. Venho na primeira e prendo com um ponto baixo. No mesmo espaço, eu trabalho mais um ponto baixo. Opa, ficou apertado. Mais um ponto baixo. Agora, eu vou trabalhar ponto baixíssimo. 1, 2 e 3. Ó, vai ficando assim os meus picôzinhos. Vou subir 1, 2, 3, 4 pontos altos, correntinhas. Venho na primeira corrente e trabalho um ponto baixo. No mesmo espaço, eu vou repetir um ponto baixo. Agora, eu vou pro próximo e trabalho ponto baixíssimo. Vou pro próximo ponto baixíssimo. Vou pro próximo um ponto baixíssimo. Vou trabalhar dessa forma até eu chegar aqui no início, tá? E já volto com vocês. Prontinho, meus amores, ó, trabalhei aqui, ó, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 picôzinhos. Agora, ó, eu venho aqui no próximo e vou trabalhar ponto baixíssimo, vou no próximo outro ponto baixíssimo e aqui no último outro ponto baixíssimo. Vou subir 4 correntinhas novamente, 1, 2, 3, 4. Venho no meu primeiro ponto e trabalho um ponto baixo. No mesmo espaço, eu prendo com um ponto baixo. E agora, eu venho aqui aonde eu iniciei, que é o último ponto, e trabalho um ponto baixíssimo. Desta forma. Trabalho mais um, puxo o meu fio, e agora eu corto ele aqui. Prontinho. Vou pegar as duas perninhas que eu tenho, ó, tanto a de trás, do início, como a de chegada, e vou dar um nozinho bem forte. Dessa forma. Depois, eu vou virar minha peça do lado do avesso, pra mim rematar ela aqui, tá? Em alguns pontos desses aqui. Se vocês quiserem rematar, é só vocês pegar aqui também e já ir rematando com a agulha mesmo, assim, ó, entre alguns pontozinhos aqui, ó. Fica à vontade pra vocês fazerem da forma que vocês preferem aí, ó. Então, esse aqui praticamente eu já rematei ele aqui.
Então, do outro lado, eu só vou cortar ele, tá? E passar uma colinha aqui, pra poder eles não desarrumar. Depois, eu vou só passar uma colinha aqui e colar ele, ó, tá bem? E ficou dessa forma. Deixa eu abrir aqui minha peça pra vocês verem, ó, como que vocês vão fazer nas outras 3 partes, tá? Ó, da mesma forma. Essa foi a que a gente finalizou aqui agora. Vocês vão amarrar o fio, vai com esse ponto baixo até chegar aqui, depois volta trabalhando os picôzinhos da mesma forma aí que eu trabalhei aqui com vocês, ó, tá? E assim vocês vão fazer aqui nas outras partes também, ó, tá? Ó, ó, gente, a minha filha tá tentando ali o cachorro e ele fica cunhadinho. Vocês vão fazer em toda a parte e aí eu volto aqui com vocês. Eu vou trabalhar as minhas e aí eu já volto mostrando pra vocês. Vocês lembram que a gente trabalhou esses picôzinhos na manta, né? Então, a gente tá fazendo aqui a capa de almofada para acompanhar a mantinha em cima da cama, tá bem? Então, é isso. Trabalhando a de vocês e eu já volto com a minha pronta. Prontinho, meus amores, trabalhei aqui o meu último, tá? Ó, meu picôzinho. Agora eu venho aqui, ó, na onde eu iniciei, venho no último aqui e trabalho aqui um ponto baixíssimo. Opa, pra prender o meu fio aqui. Aqui no próximo e aqui. Puxo o meu fio, trabalho um ponto baixíssimo. Trabalho mais um para firmar e corto aqui meu fio, olha. Puxo aqui. Eu vou pegar o fiozinho, ó, da onde eu iniciei, os 2 fiozinhos, vou dar aqui 1, 2, 3 nozinhos. Pronto. Depois eu vou arrematar ele com agulha de tapeceiro e colar a pontinha com cola para ele não desfazer, tá? Então, vocês façam o arremate da forma que vocês preferem. E ficou dessa forma, deixa eu mostrar aqui pra vocês, deixa eu ver se dá, ó, o meinho da minha peça, com todos os meus picôzinhos, tanto desse lado, desse outro lado, desse outro aqui, e aqui desse outro lado também, as 4 lateral. Então, aqui, tá, no meio, aonde a gente tem um espaço aqui de colocar a peça. Então, eu vou vir aqui com o meu fio, ó, dessa forma, bem aqui no primeiro pontinho aonde eu finalizei o último picôzinho que eu iniciei, vou dar um nozinho aqui também, ó, tá? Vou puxar ele pra cá e vou trabalhar aqui, ó, um ponto baixíssimo. Vou pro próximo e trabalho um ponto baixíssimo. Vou pro próximo e vou trabalhar outro ponto baixíssimo. Deixa eu tirar meu fio, porque assim ele não vai. Aqui eu vou iniciar, ó. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou vir na primeira e vou trabalhar o meu picôzinho. No mesmo espaço, eu prendo com um ponto baixo. A gente vai seguir com nossos picô. Agora, eu venho pro próximo e trabalho um ponto baixíssimo, vou pro próximo, outro ponto baixíssimo, vou no próximo, outro ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntes, ou 4 correntes novamente, e vou repetir o meu picôzinho. No mesmo espaço, um ponto baixo. E agora, eu vou pro próximo, trabalhando meio, um ponto baixíssimo. A cada 3 pontos baixíssimos, eu repito um picôzinho. Vou trabalhar até chegar aqui no meu leque e já volto. Prontinho, gente, ó, trabalhei até cheguei aqui no meu bico, ó. Agora, eu vou aqui onde eu tenho os meus pontos altos. Vou trabalhar aqui um ponto baixo, vou pro próximo um ponto baixo, vou pro próximo um ponto baixo. Dentro do intervalo, eu vou trabalhar um ponto baixo, no mesmo espaço, mais um ponto baixo. E no ponto a seguir, um ponto baixo, ó. Vou pro próximo, outro ponto baixo, vou pro próximo, outro ponto baixo. E aqui no último, outro ponto baixo. Tá vendo, ó? Agora, eu vou só repetir aqui o meu picôzinho novamente. Um ponto baixíssimo, 1, 2, 3, 4. E vou repetir, ó, meu picôzinho. Agora, eu vou trabalhar um ponto baixíssimo, 2 pontos baixíssimos, 3 pontos baixíssimos. Vou repetir 4 correntes e formar o meu picôzinho. Vem aqui e prendo. Agora, eu vou trabalhar até chegar aqui nos 3 últimos pontos aqui, tá? Ó, e volto com vocês aqui na próxima
intervalozinho, tá bem? Prontinho, cheguei aqui aonde eu tenho os 3 últimos pontos para os meus picozinhos. Venho aqui no primeiro trabalho meio ponto, venho no segundo meio ponto e aqui no terceiro também meio ponto, ó. Já vou pular pro outro lado, aqui, ó. E vou trabalhar também meio ponto. Vou pro próximo meio ponto. Vou pro próximo meio ponto. Meio ponto não, ponto baixíssimo, me desculpa. E vou repetir minhas 4 correntinhas. E vou iniciar o meu leque, o meu picozinho, ó, desta forma. E agora eu vou seguir dessa forma, tá, gente, ó. 3 e picozinho. Então, eu vou fazer dessa forma por toda a minha peça, ó. Vou caminhar aqui e vou parar bem aqui aonde eu iniciei, tá, ó. Vou dar toda a minha volta, como vocês estão vendo aí, ó. Já trabalhei aqui com vocês, trabalhei aqui o leque, trabalhei aqui, agora eu vou trabalhar aqui e aqui no leque eu vou repetir a mesma coisa. Ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo, até chegar no início aqui novamente e começar os meus picô e assim eu vou trabalhar, dar toda a minha volta até eu chegar aqui para me prender a minha peça, tá bem? Prontinho, meus amores, trabalhei toda a minha volta, cheguei, trabalhei o último, agora eu vou aqui aonde eu iniciei e vou trabalhar um ponto baixíssimo. Trabalho mais um para finalizar aí, já cortei já meu fio. Agora eu vou pegar a ponta onde eu iniciei, vou amarrar as duas aqui, ó. Dar um nozinho, depois eu vou fazer a minha costura aí para sumir aí os meus fiozinhos aqui entre os meus pontos, tá? E ficou dessa forma, olha. Deixa eu abrir eles aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo? Ficou assim. Tá vendo? Esses aqui são nossos bicos. O que eu vou fazer aqui agora? Vou fazer uns estacelzinhos, tá? Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 bicos dos lados aqui, né? E eu vou fazer mais 2 estacel para colocar aqui no finalzinho aqui pra gente colocar o nosso cordão. Então, eu vou fazer 6 estacelzinhos aqui. Então, eu vou fazer os meus, tá? E já volto mostrando pra vocês aqui. Então, vamos lá. Já fiz alguns, agora eu vou fazer o último aqui. Gente, eu cortei o fio do tamanho que eu preciso aqui, tá? Ó, eu tenho aqui o meu papelãozinho, que o meu papelãozinho aqui, ele tem de larguras, de comprimento, tem 12 centímetros, e de largura ele tem aqui 8, tá? Então, vocês escolhem aí o tamanho, isso aqui fica da preferência de vocês, tá bem? Pra vocês cortar aí os tacelzinhos, os fios de vocês. Vou unir aqui, vou colocar aqui um marcadorzinho da mesma forma que a gente trabalhou na peça grande da mantinha, ó. Mesma coisa. Vou pegar minha tesoura, vou cortar um pedaço de fio bem grandinho aqui, ó. Vou colocar ele aqui em cima, ó, no tamanho que eu quero. E vou dar aqui um nozinho. Ó. Puxar mais pra cima, pra não ficar muito grande. Dou um nozinho, viro ele pro outro lado, puxo aqui. Vou dar aqui mais 2 nozinhos. 1 e 2. 2 nozinhos. Vou unir eles com as outras perninhas, ó. Vou pegar aqui a minha agulha de tapeceiro, que já tem já uma perninha de fio. Aqui dentro, onde eu tenho aqui, ó. Vou unir ele aqui e vou passar ele aqui, ó. Agora, eu tiro o meu marcadorzinho, tiro a agulha e vou dar 2 nozinhos aqui também. 1 e 2. Caso vocês queiram, vocês podem colocar a miçanguinha. Eu vou colocar a minha miçanguinha aqui, tá? Eu não tenho mais a marca, o número dessa miçanguinha, mas vocês, se não quiser, não precisa colocar, isso é opcional. Eu vou colocar, peguei aqui uma agulha 75 milímetros, vou colocar aqui dentro, vou pegar uma ponta aqui e vou passar ele aqui dentro, o meu fio. Ó, passei uma perna, vou baixar ele aqui e vou passar novamente. Mais uma vez, ó, pego aqui e passo ele aqui pra dentro, ó. E eu tenho aqui já meus tacelzinhos. Vou puxar ele aqui, ó, vou cortar o excesso de fio.
dessa forma. Ficou bem assim os meus estacel. Aqui eu tenho já todos os 6 já pronto, que eu já tinha já trabalhado, antecipado, ó. Agora eu vou aplicar aqui na minha peça, tá bem? Vou vir aqui na parte do bico, ó, que é onde eu tenho, vou colocar ele do lado certo, né, que é o lado da onde eu iniciei aqui. Vou colocar aqui o meu tarcelzinho aqui, ó. Eu aqui no bico e vou passar as 2 perninhas. Opa, passo as 2 perninhas, vou dividir elas aqui, vou virar o meu bichinho aqui pra dentro, ó. E aqui eu vou dar um nó, amarrando aqui bem no pezinho da minha pérolazinha. Trabalho mais um nozinho, depois eu vou rematar esse fio trabalhando, tá? Trabalhando aqui, sumindo ele aqui pra dentro, ó. Agora eu vou aplicar dos outros lados todinho, vou aplicar aqui também. E aqui, aí eu já volto pra gente estar aplicando aqui desse outro lado, tá bem? Prontinho, meus amores, ó. Terminei, apliquei todos os meus tarcel, ó. Os 4, ficou dessa forma. A caída deles ficou mesmo pro lado direito. E agora eu vou te reservar ele aqui e vou pegar meu fio aqui novamente. Vou fazer aqui um cordão, tá? Vou deixar um pedaço aqui meio grande e vou iniciar aqui um cordãozinho, tá? Vou trabalhar aqui, eu acho que umas 150 correntinhas ou menos, ou umas 80, e já volto aqui falando pra vocês. Prontinho, meus amores, ó, trabalhei aqui meu cordãozinho, eu fiz 100 correntinhas, tá? Então, aqui pra mim já tá bom. Então, agora eu vou fazer isso, vou vir aqui, ó, em um dos meus picô, ó, dessa forma, e vou passar eles aqui bem no meinho dos meus leques, ó. Vou unir as 2 peças juntinho, vou dar um nó aqui. Passar aqui, dar um nó, dei um nozinho. Vou dar o segundo pra ficar mais firme. Prontinho. Tenho aqui meu segundo nozinho, tá bem amarrado, ó. Tá vendo? Agora, gente, depois que eu amarrei ele aqui, ó, eu vou fazer a seguinte forma. Eu vou dentro do meu primeiro ponto aqui, ó, onde aqui eu tenho o meu último pontozinho, vou enfiar minha agulha. E agora eu vou pegar aqui, ó, cortei o menor, as pontinhas, vou passar aqui por dentro desse, ó. E agora, gente, eu vou pegar, ó, a minha miçanga, eu pego uma perna pra trás e a outra fica aqui pro lado da frente. Deixa eu fazer aqui em cima do papelãozinho pra vocês verem melhor. Passo uma pra trás e a outra pra frente. Tenho que cortar aqui, mas eu vou deixar ele pra cortar depois, junto com as pecinhas. Vou dar um nozinho amarrando aqui junto com a minha pérola, ó. Viu? Amarrando no fundinho da minha pérola. Volto aqui do outro lado novamente. Fazer a mesma coisa. Segurando ele lá no fundo. Vou dar outro nozinho aqui. Passei até o fio por cima. É bom que fica mais firme. E aí, pronto. Dou minha última nozinho. E aqui eu vou cortar já os 3 fiozinhos. Vou pegar minha cola, ó, colocar um pingo aqui e vou passar aqui nesse excesso de fio, para que ele não saia, tá, gente? Não rompe, ó. Tá vendo? Prontinho, passei ele aqui, então aqui ele já vai sumir. E vai ficando assim, ó. Então, ele sumiu aqui. Vou fazer isso do outro lado também. Vou enfiar aqui a minha agulha, ó. Vou pegar lá o meu tarcelzinho, vou trazer as 2 perninhas. Ó. Faço todas de uma vez. Pego uma perna e a outra, passo meu fio pra trás. E vou dar um nozinho aqui. Tô um nozinho aqui prendendo a minha miçanguinha que tá aqui no cantinho. 1, 2.
Vou do outro lado, vou fazer a mesma coisa, dar mais um nozinho aqui. Pra ficar bem firme. Depois eu vou passar cola. 1 e 2. Prontinho. Junto aqui as minhas 3 perninhas de fio. E vou cortar. Pego minha cola e, novamente, fazer a mesma coisa. Coloco aqui no excesso de fio. E vou envolvendo a cola aqui nele até que ela some, ó, dessa forma. É só dar umas rodadinhas assim com o dedo, ó, que ela vai ficar bem unidinha, ó. Tá vendo? E ficou dessa forma. E agora aqui, ó, o que vocês vão fazer? Ó, já tá aqui, vai pegar um tacelzinho desse, vai passar aqui por dentro do ponto aqui, ó. Dessa forma, puxa aqui, vai pegar aqui, ó, vai voltar aqui pra trás, no outro e passa. Pega o outro aqui, ó, passa lá do outro lado. Prontinho, já está aqui a nossa peça. Agora é só dar um nozinho aqui, fazer um lacinho, ó. E prontinho está aqui a nossa capa de almofada ou de acompanhamento aí da sua cama, tá? Que é da... Ele vai ficar muito lindo, que nem vocês estão vendo aí na foto, ele fica lindo. E é isso, espero que vocês tenham gostado do passo a passo. Se vocês gostou, deixa aquele joinha, se inscreva aqui no canal para vocês estar me ajudando. E até o próximo vídeo.